Então, no final da aula passada, eu dei uma caracterização de ergodicidade por meio da seguinte proposição. Isso dá uma outra caracterização equivalente para a ergodicidade, que tem o interesse, que eu já enfatizei na aula passada, de que, fica claro nessa última formulação, só envolve o operador de Koopman. Isso aqui a gente pode escrever como a imagem enésima da φ pelo operador de Koopman, produto interno psi. E aqui, isso aqui é φ composta, produto interno função constante 1, e isso aqui é psi, produto interno 1. Portanto, se você conhece o operador de Koopman em L2, você caracteriza completamente a propriedade de ergodicidade. E por causa disso, nós dizemos que ela é uma propriedade espectral. Uma propriedade que só... Se você tem dois sistemas cujos operadores de Koopman são conjugados, então a propriedade vale num sistema se somente se vale no outro. Eu quero fazer uma pequena observação daquele tipo que a gente faz uma vez e depois não volta a fazer, a respeito de por que eu escolhi aqui φ psi em L2. Bom, eu gostaria, a priori, de ter dito isso para toda a função φ psi em L1, todas as funções integráveis. A razão pela qual eu não fiz isso é que, em geral, se você toma duas funções integráveis e toma o produto, não há razão nenhuma para que o produto seja uma função integrável. Tá? Já se você está em L2, segue da desigualdade de Cauchy-Schwarz, que o produto é uma função em L1 e, a partir daqui, você define justamente o produto interno. Tá? Então, daí a razão de formalmente eu ter colocado a φ e a psi em L2. Agora, tem outras situações em que isso aqui faz sentido. Por exemplo, se eu supuser que a φ está em L1 e a psi está em L infinito, ou seja, que a psi é essencialmente limitada, ou ao contrário, essa integral continua existindo, continua estando bem definida. Tá? De um modo geral, se você tem a φ em LP e a psi em LQ, com P e Q duais, então a desigualdade de Hölder garante que o produto delas é integrável e, portanto, pelo menos formalmente, essa expressão faz sentido. Então você pode se perguntar, será que vale essa relação nesses outros contextos, que não estão nem contidos nem contêm esse aqui, são um pouquinho diferentes. Tá? O que eu quero observar é que a resposta é sim, e de fato é muito mais... A gente tem muito mais flexibilidade, é o tipo de flexibilidade técnica que volta e meia é útil. Então deixa eu observar para vocês o seguinte, basta sabermos
essa é a observação, que a condição C vale para φ e ψ em L infinito, que é o menor de todos esses espaços, para sabermos, para concluir que ela vale para todo o φ, ψ em espaços duais. Para todo φ em LP e ψ em LQ, com P e Q duais. Então, se você sabe que essa relação vale para funções mensuráveis limitadas, você sabe que ela vale para todas essas possibilidades. O caso L2 é um exemplo, mas de fato todas essas possibilidades. E a razão é a seguinte, é que L infinito é denso em qualquer desses espaços. Já observei por quê. Você pega uma função que está em LP, trunca, e isso dá dependendo do ponto onde você trunca, dá uma sequência em L infinito convergindo para a sua função de LP. Então dados φ e ψ, φ em LP e ψ em LQ, você pode escolher φn em L infinito, por exemplo, essas truncagens, ψn em L infinito, convergindo, tais que φn converge para φ e ψn converge para ψ. Certo? Então, estou querendo provar essa observação aqui. A observação diz que, a hipótese da observação é que limite, por hipótese, deixa eu usar outro índice aqui, φk e ψk, por hipótese, o limite de 1 sobre n soma para todo K. Essas são funções em L infinito, portanto, cada uma delas satisfaz essa relação. Eu quero pegar essa relação e passar o limite em N, em K. E fazer isso é sempre complicado porque nós aqui temos um limite em N, eu quero colocar o limite em K, eu quero ter o direito de trocar a ordem dos limites. Quero poder dizer que o limite em K, limite em N, quero poder inverter, aqui é J, assim. Quero poder inverter tá? É isso aqui que está em dúvida. O resto é simples porque esse limite em K, quando você passa o limite em K aqui e aqui, dá φ de mi e ψ de mi, por exemplo, pelo teorema da convergência dominada, porque você pode fazer essas truncaturas dominadas pela própria função φ e ψ. Tá? Não sei se eu posso fazer isso. E isso aqui agora, de novo, pelo teorema da convergência dominada, seria o limite em n de 1 sobre n, soma j de 0 a n menos 1, integral de φ composta com fj, ψ de mi. Teorema da convergência dominada, teorema da convergência dominada.
Então, a dificuldade, a questão é se você pode inverter a ordem. Isso já nos aconteceu, já apareceu aqui na aula e pudemos fazer isso, e a razão é exatamente a mesma. Tá? Tem uma certa uniformidade. Então, eu vou justificar que nós podemos fazer isso. Dado... então, o que a gente tem? Dado epsilon, podemos encontrar K de epsilon, K0 de epsilon, tal que para todo K maior ou igual a K0, a norma, portanto, a integral de φk dmi menos φ dmi é menor que epsilon, e a mesma coisa para certo? Então, isso aqui tem como consequência o seguinte: a diferença entre φk dmi, psi-k dmi e φ dmi, psi dmi, por causa dessas desigualdades, essa é a primeira conclusão que eu vou retirar, é menor ou igual que certo? E agora, isso é menor que epsilon. Isso é menor que epsilon. Isso aqui é menor que a norma do φ em L1, que é finita, porque o φ está num LP, portanto também está em L1. Isso aqui é menor que a norma do psi K em L1. E eu não disse, aliás, eu falei, mas não escrevi. Você pode construir essa sequência quando você faz por truncatura. Você pode construir de tal modo que a norma φk do P é menor ou igual que a norma φ do P. E a norma psi-k do Q é menor ou igual que a norma... de fato, você pode fazer melhor ainda. O que eu descrevi dá algo ainda melhor. Você pode escolher o valor absoluto de φk de x menor ou igual que o valor absoluto de φ de x e, portanto, a norma P do φk é menor ou igual que a norma P do φ e a psi-k de x, mesma coisa. E, portanto, a norma Q do psi-k menor ou igual que a norma Q do psi. Você faz isso por truncatura, obtém exatamente isso. Tá? Então, isso aqui é menor que a norma do psi. Tá? Portanto, a conclusão é que essa diferença é menor que epsilon, que multiplica a norma do φ mais a norma do psi. Certo? Agora vamos ao outro lado da desigualdade. A gente sabe que isso, para K suficientemente grande, está perto disso aqui. Tá? A priori, esse K depende do μ é uma probabilidade. Tá? μ é uma probabilidade. Senão você tem, no caso infinito, você tem vários problemas, começando pelo fato de que nem toda função limitada é integrável. Tá?
Você tem que mexer na definição de L infinito. Ok, agora vamos comparar o outro lado. Integral de φ k composta fj de mi vezes psi Bom, isso aqui é parecido. Você pode, do mesmo modo, usar a desigualdade triangular e fica φk composta φk menos φ composta fj psi de mi mais φ composta com fj, que é psiK, psiK menos psi de mi. E pela desigualdade, por exemplo, de Hölder, isso aqui é menor ou igual, que a norma P do φk vezes a norma Q do psi, mais a norma P do φ composto com fj vezes a... Deixa eu fazer um pouquinho mais devagar. φk composta com φ fj P, que é psiK, né? Mais φ composta com fj P, isso é a desigualdade de Hölder. Certo? Mas a medida é invariante, portanto esse fj aqui é desnecessário, né? O operador de Koopman preserva a norma, porque a medida é invariante. Portanto, isso fica aqui só a norma φk menos φ, que é menor que epsilon, vezes a norma do psiK, mais a norma do φ, vezes epsilon, portanto, menor ou igual que epsilon, norma de φ mais norma de psi. Certo? Então, se eu escolho, aqui eu estive usando se eu escolho K suficientemente grande, eu tenho essas relações aqui e elas implicam isso. Certo? Bom, deixa eu... Talvez não seja o ponto para ficar claro, mas é o ponto para eu assinalar que o milagre, toda a demonstração acontece aqui. Acontece aqui porque essa relação é verdadeira para todo J. Essa é a uniformidade que vai fazer o argumento funcionar. Tá? Fixei o K e no problema, para contornar o problema de troca da ordem dos limites, o que faz isso possível é o fato de que essa estimativa B é uniforme em J. A partir daqui, a prova é só fazer a conta, acabar a conta. As relações A e B implicam que 1 sobre n soma com j de 0 em n menos 1, integral φ composta com fj psi de mi menos integral de φ de mi psi de mi é menor ou igual que a mesma expressão com os psicais
mais. Agora tem que colocar as diferenças. A diferença entre esse e esse, então mais 1 sobre n soma com j de 0n menos 1 da diferença desse para esse aqui, que é estimada por epsilon φ mais psi. Tá certo? Então, é o erro aqui, eu tenho n parcelas, tenho que levar todas em conta. E depois tem o erro aqui, na desigualdade triangular, que é epsilon φ mais psi. Certo? Então, você faz o seguinte, você fixa K nessas condições. Então, em termos de gestão de quantificadores, fixamos K satisfazendo estrela. Depois, escolhemos N muito grande. K maior ou igual que K0 de epsilon. Isso. É isso mesmo. K maior ou igual. Esqueci que eu tinha introduzido a notação. Certo? Depois escolhemos o N muito grande. Grande para quê? Grande para garantir que para esse K que você fixou, esse primeiro termo é menor que epsilon. Grande tal que esse primeiro termo é menor que epsilon. Tá? Bom, o problema é que quando você escolhe n muito grande, isso vai afetar esse outro termo. Esse é o perigo. Mas por acaso não é perigo, porque o n vai sumir daqui. Tá? Então fica mais 2 vezes epsilon φ mais psi. Aqui é P, e aqui é Q, aqui é P, e aqui é Q. Certo? Se essa estimativa envolvesse J, a conta toda envolveria N, e ao fazer o N grande para melhorar a primeira parcela, você poderia estar estragando a segunda. Tá? Mas não envolve, então você tem que isso aqui fixando o epsilon pequeno, você consegue que a diferença seja pequena. Possivelmente uma delas é L1, sim. Acho que é essa aqui. Essa aqui. Tem razão. Um pouquinho mais essa. Certo? Então, esse é o tipo da conta que você faz uma vez, mas ela aparece em vários disfarces ao longo dos argumentos. Tá? Esse aqui é exatamente o caso. Esse aqui é exatamente o caso φ igual a característica de A e psi igual a característica de B. Não? Você está tomando a média ao longo do tempo.
Tipo o teorema central do limite? Existe, mas existe o teorema central do limite. Só que você precisa de hipóteses um pouquinho mais fortes para que valha o teorema. Então, só por ser hipótese de ergodicidade, não necessariamente. Talvez valha a pena aqui gastar um tempinho para falar de terminologia. São pontos interessantes. Você tem probabilidade. E tem teoria ergódica. Eu vou fazer o seguinte, que é que você está adiantando um pouquinho em relação ao tema que eu vou introduzir a seguir. Então eu vou trapacear um pouquinho aqui, vou dizer coisas que são verdades, mas vocês vão ter que acreditar um pouco e logo em seguida a gente vai justificar, tá? Mas eu não quero perder o momento. Em probabilidade você tem o seguinte tipo de situação. Você tem variáveis aleatórias. Variáveis aleatórias. Uma variável aleatória para nós é uma função mensurável. Tá? Então aqui eu diria funções mensuráveis, psi1, psi2, etc. Funções mensuráveis. Em probabilidades tem uma coisa que eles não contam para você, é que para formular direito a linguagem de probabilidade, é introduzido um espaço de probabilidade que é sempre denominado por ômega, que é completamente irrelevante do ponto de vista das aplicações, é abstrato, mas é o domínio de definição dessas funções. São funções definidas num certo espaço de probabilidade ômega que ninguém se preocupa em precisar. E você tem uma coisa chamada, um teorema, um resultado chamado lei forte dos grandes números, ou a lei dos grandes números. Tem uma versão forte e fraca, mas eu não vou entrar nesse detalhe, que diz o seguinte: quase certamente, com probabilidade total, 1 sobre n soma de x1 mais xn converge para a esperança dos xi. Essa lei dos grandes números tem hipóteses. A hipótese é que as variáveis são independentes, identicamente distribuídas. Não vou lembrar as definições. Tá? Então, se você tem variáveis independentes, identicamente distribuídas, mais condições do tipo que elas não são muito grandes, digamos limitadas, você precisa que existam momentos de ordem 1 ou 2, não lembro se é 1, se é 2, então quase certamente vale aquilo. Bom, esse teorema de probabilidade chamado lei dos grandes números tem uma contrapartida do nosso lado, que é o seguinte: se você tem as suas funções psi1, psi2 como sendo psi composta com f aí, então quase certamente, em quase todo ponto, 1 sobre n soma com j de 0n menos 1 psi composta com fj converge para a integral de psi de μ. Certo? Bom, isso é mais ou menos o teorema ergódico de Birkhoff. Agora, nós somos mais finos. Isso é um caso particular do teorema ergódico de Birkhoff, é o caso particular em que a transformação é ergódica. Então, isso eu vou chamar de teorema ergódico de Birkhoff. Você também tem uma hipótese, a hipótese é que suponha ergodicidade. Esse é o mesmo enunciado. A diferença é que para a gente é um caso particular do teorema ergódico de Birkhoff, uma aplicação. Tá? Bom, mas ergodicidade, o que tem a ver do outro lado? O que do outro lado sugere ergodicidade?
Como é que essa hipótese está embutida do outro lado? Está embutida aqui no I e D. E é isso que eu vou comentar em seguida. Variáveis aleatórias independentes identicamente distribuídas correspondem na nossa linguagem a sistemas que são ergódicos. São, de fato, muito mais do que ergódicos. Tá? São, a gente vai chamar de deslocamentos de Bernoulli, e são um tipo de sistema mais caótico que existe. Eles têm todas as propriedades de um sistema caótico. Vai nessa direção, mas se você olhar é muito mais fraco, né? Porque, primeiro, independência seria isso. Aliás, nem isso. Isso aqui é mais fraco do que independência. Por isso que na aula passada eu falei que tem que ser um certo cuidado de distinguir entre eventos que são independentes e eventos que não têm correlação. Ser independente é uma propriedade muito forte, que implica que não existe correlação. Não existe correlação a isso aqui. Tá certo? E você não está nem aí, está pedindo algo mais fraco, em termos de limite, 1 sobre n, etc. Então, a ergodicidade é muito mais geral. I e D é muito mais forte do que a ergodicidade. Tá certo? Aí, com uma hipótese adicional, você tem o teorema central do limite, que diz que 1 sobre a raiz de n é a soma do xi menos a respectiva esperança converge com a distribuição normal. Converge em distribuição. Aqui você tem que colocar hipóteses. A hipótese mais limpa é que as variáveis têm segundos momentos. As esperanças, os quadrados das variâncias são finitas e uniformemente limitadas. Você pode fazer mais geral do que isso, mas essa é a hipótese mais simples. Bom, e desse lado aqui? Desse lado você tem o teorema central do limite, que diz que, sob hipóteses semelhantes, então, qualquer coisa como psi está em L2, 1 sobre a raiz de n soma de psi composta com fi menos a integral da psi de mi converge em distribuição para uma distribuição normal. Então você precisa do análogo disso aqui, mas não esqueçamos, aqui você ainda está supondo I e D. Então, aqui você ainda precisa de alguma condição, que eu vou colocar assim, correlações convergindo para zero suficientemente rápido. É um pouco mais do que ergodicidade, que a gente precisa. Tá? Ergodicidade basta para isso aqui. Para você chegar ao teorema central do limite, que mede os desvios em relação à média, você precisa de um pouco mais. A gente vai falar de correlações um pouco mais na frente, e aí eu posso explicar melhor o que eu quero dizer com isso aqui. Tá certo? E aí o dicionário pode continuar. O teorema central do limite se refere a desvios que são da ordem 1 sobre a raiz de n. São desvios normais. Mas você pode querer desvios maiores, que sejam da ordem de n. Bom, isso aí é uma outra teoria que se chama teoria dos grandes desvios. E, de novo, você tem um teorema aqui, um teorema aqui. O teorema aqui é que a probabilidade de que a soma de que essa soma seja maior que εn decai exponencialmente com
epsilon. A probabilidade de que você jogue uma moeda 1 milhão de vezes e saia mais que 51% de caras decai exponencialmente com 1 milhão, com o número de lançamentos. Aí nós estamos falando, não é de um desvio da ordem da raiz de n, é um desvio da ordem de n. Um desvio de 1% de 1 milhão, qual é a probabilidade? Exponencialmente pequena à medida que 1 milhão vai para o infinito. Tá? E aqui você também tem com hipóteses adequadas. Tá? Mas qualquer delas pede um pouco mais do que ergodicidade. Você quer que aquela perda de memória que já está embutida ali vai para infinito rápido. Tá? Então, eu deixei isso aqui um pouquinho vago para aproveitar a sua questão. Vocês podem se sentir à vontade para cobrar um pouco mais na frente. O que eu vou fazer no momento é falar de variáveis I e D e explicar como é que a gente formaliza, como é que a gente lida com o conceito de variáveis independentes em teoria ergódica. Tá? Esse é o próximo passo. Mas depois, posteriormente, falaremos de correlações. Então, o objeto em teoria ergódica que corresponde a variáveis independentes é o deslocamento de Bernoulli. E não deverá ser surpresa para vocês quando eu, ao final da apresentação, enunciar que todo o deslocamento de Bernoulli é ergódico. Estarei simplesmente pagando aquilo que eu disse aqui. Que a ergodicidade está escondida aqui nessa caixinha. Então, o deslocamento de Bernoulli é o seguinte. Os dados são um conjunto X. A maior parte das vezes esse conjunto será finito, mas eu não preciso ainda supor isso. E uma probabilidade ni em X. E a gente vai formar agora um espaço, um sistema dinâmico e uma probabilidade invariante por esse sistema dinâmico. Aqui não tem nem dinâmica, nem, portanto, invariância. Tá? A gente considera o espaço produto M, x elevado a n, ou seja, o espaço das sequências com valores em x, ou, para a maior parte das coisas, não faz diferença considerar sequências unilaterais ou bilaterais. Eu vou focar nesse caso só para focar em algum lugar, né, para não ficar fazendo o tempo todo ou, mas no que eu vou dizer não faz diferença. Esse é o espaço das aplicações de n em x, das sequências em x. E aí a gente define mi, a medida produto. Bom, o que é uma medida produto? Isso está detalhado no capítulo 0 do livro. Eu aqui vou só pegar direto na situação que nos interessa mais, que é o seguinte. No espaço... desculpa, eu falei conjunto com uma sigma álgebra. De fato, é um espaço mensurável. É um conjunto mais uma sigma álgebra. É uma noção de conjunto mensurável. Por exemplo, se o x for finito, todos os subconjuntos de x são mensuráveis, por definição. Então, dados A0, A1, AN, conjuntos mensuráveis do x, a gente define esse objeto aqui, 0, ponto e vírgula, A0, A1, AN, que é o conjunto, é um subconjunto do x elevado a n, e é qual subconjunto? É o conjunto das sequências de x elevado a n, tais que o primeiro termo, o termo 0, está em A0, o termo 1 está em A1, o termo n está em AN. Esses conjuntos se chamam cilindros.
Por que eu coloquei o zero aqui? Porque é útil considerar uma definição em que você começa... Isso aqui está dizendo que você impôs uma certa condição ao x0, ao x1 até ao xn. É útil poder começar a impor as condições, não necessariamente na posição 0. Por exemplo, começar na posição 3. Por exemplo, 3 B, C, D, E significa o conjunto da sequência xn, tais que x3 está em B, x4 está em C, x5 está em D e x6 está em E. Estou dando a mim mesmo um pouco mais de flexibilidade na anotação. Isso aqui é a posição na qual você começa a impor condições, daí para a direita. Tá certo? Por exemplo, se eu estivesse trabalhando com sequências bilaterais, eu poderia ter interesse em colocar condições em termos positivos, começando no zero até do lado negativo. Por definição, munimos o espaço produto com a sigma álgebra gerada pelos cilindros. Eu não defini isso ainda na aula, eu defini. Já defini tudo isso. Eu estava achando muito familiar tudo isso. Bom, então serve de revisão. Eu já dei mais do que uma aula sobre esse assunto, mas a última foi no ano passado e era para eu já ter esquecido um pouco. E aí definimos a Mi, que é... Oi? Definimos Mi como do seguinte modo. E estendida a sigma álgebra de M. Muito bem. A proposição é... sim, falta o último objeto, que é o deslocamento. Então, a proposição é que todo deslocamento de Bernoulli é ergódico. No livro, os deslocamentos de Bernoulli são introduzidos exatamente nesse capítulo. Daí que eu acabei esquecendo que eu já tinha introduzido. Tá certo? Então é isso que a gente vai provar. Então, eu quero usar aquela primeira condição, não? Aliás, a segunda. Eu quero usar isso. Esse critério que eu quero usar para demonstrar. E como a gente gastou uma meia hora analisando aquela proposição e enfim, fazendo variações em torno daquela proposição, me ocorre a seguinte ideia. Eu vou tentar provar isso primeiro para A e B cilindros. Depois,
para uniões finitas de cilindros disjuntos. As uniões finitas de cilindros formam uma álgebra que gera a sigma-álgebra. Portanto, todo conjunto mensurável é aproximado por elementos dessa álgebra, o que diz o teorema de aproximação. Então, aquele argumento que eu gastei um bocado de tempo antes apresentando, mostra que para provar a propriedade, você só precisa provar para um subconjunto denso. Então, quem sabe, depois de termos provado para a álgebra, fica provado para todos os mensuráveis. Tá certo? É exatamente isso que vai funcionar. Então, suponha que o A e o B são cilindros. Primeira coisa que a gente tem que fazer é μ de F menos J de A interseção B. O F aqui é o sigma, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que conjunto é esse. Diga. Eu estou provando a proposição. Não? Provando a proposição. A ideia é provar que isso aqui vale para todo A e todo B, mensuráveis. O F é o sigma. O F é a dinâmica. A nossa dinâmica agora é o sigma. Eu já tinha provado na aula passada. Tinha. Usei o teorema... Provei no final da aula passada. Não, essa proposição está aprovada. Se houver alguma dúvida, eu posso falar, mas ela já tinha sido aprovada. Por exemplo, a prova de que A implica B, naquela proposição, usa o teorema de Birkhoff. É a única implicação não trivial. A implica B. Então, eu já tenho a proposição, e agora eu quero provar que o conjunto, que esse espaço aí, esse sistema é ergódico. Então, a ideia é usar o item B da proposição e provar que isso vale para todos os conjuntos mensuráveis. Tá certo? Estratégia. Vamos provar primeiro para cilindros, daí passar para a álgebra gerada pelos cilindros e torcer para que isso baste. Uma fé apoiada na ideia de que todo conjunto mensurável é aproximado por elementos dessa álgebra e isso deveria ser suficiente. Tá certo? Então vamos ao caso de cilindros, que é de longe o único passo interessante da prova é isso aqui, o resto é administrativo. Que conjunto é esse aqui? Bom, o que é preciso para uma sequência estar aqui? Os pontos têm que estar em B, ou seja, x0 tem que estar em B0, x1 tem que estar em B1, etc. xn tem que estar em Bn. É isso que significa pertencer a esse conjunto. Eu quero calcular a medida desse conjunto, né? Então, vou tentar entendê-lo. Agora, os pontos também têm que ser tais que, depois de transladar J unidades para a esquerda, que é isso que o deslocamento faz, deslocar para a esquerda, eles estão em A. Quando você translada para a esquerda, você pega o xj e envia na posição 0. Então, o xj tem que estar em A0, o xj mais 1 tem que estar em A1, o xj mais m tem que estar em AM. É isso que significa esse conjunto. Tá certo? Ou seja, se você pensar em termos da linha do tempo, você está dizendo esse sujeito tem que ter, que é o 0, tem que estar em B0, B1,
B, N, e aqui isso é a posição N, aqui é a posição J mais M, J mais J, tem que estar em A0, A1, até a N. Essa é a posição J mais N. Tá? Eu fiz uma figura aqui que corresponde ao caso em que o J é grande. Dependendo, se o J for pequeno, esses dois conjuntos de condições interagem. Né? Mas, quando o J é grande, não interagem. E eu estou interessado no J grande. Eu vou passar o limite. Isso aqui. Certo? Então, eu vou fazer a figura razoável. E o que eu estou dizendo é que isso não é mais do que o cilindro B0, BN. Aí você não impõe condição nenhuma durante um tempo. X, X. Depois você volta a impor condições A0, A1, AM. Desde que o J seja maior que o N. Tá certo? Então, se eu estivesse interessado em fazer contas para todos os casos, eu teria que, enfim, fazer a conta para todos os casos. Mas eu estou confiante de que basta entender direito isso aqui quando o J é grande, digamos maior que N. Tá? Nesse caso, esse conjunto tem uma forma muito simples, porque ele é um cilindro. Então, nesse caso, Mi de sigma menos J de A inter B é igual a Ni de B0, Ni de Bn, Ni de X, Ni de X, Ni de A0, Ni de AN. O X tem a medida 1, e isso aqui não é mais do que Mi do A vezes Mi do B. Então, acho que não é surpreendente para ninguém. Estamos modelando eventos independentes. E essa observação é que desde que o J seja suficientemente grande para desacoplar essas condições dessas aqui, a medida desse evento não é mais do que a medida do produto das medidas dos dois. Certo? Bom, e daí? Daí que agora eu pego o limite 1 sobre N, soma com J de 0 a N menos 1, Mi de sigma menos J de A, inter B. Os mais atentos aí vão notar que eu não precisaria nem tomar limite. Seria até mais fácil não tomar limite cesáreo, tomar o limite mesmo. Mas vamos fazer as coisas pelas regras. Isso aqui eu posso separar em duas partes. 1 sobre N soma com J de 0... Ixi, eu não deveria usar a letra N, né? K. Fazer a soma desde J até N. Inter B, mais 1 sobre limite, 1 sobre K, soma com J de N mais 1, de N mais 1 até K menos 1, de Mi de A, Mi de B. Certo? A fórmula que eu encontrei para aquela medida só vale quando J é maior que N. Então, separa essa soma em duas partes. De acordo? E agora vamos ver o que acontece com cada uma delas. Esses números são todos menores que 1. Eu aqui tenho N parcelas e o N está fixado. O limite é em K. Então, isso aqui converge para 0. O N está fixado, estou tomando limite em K, o K está dividindo aqui, isso aqui converge para 0. Aqui eu tenho
1 sobre K, depois tenho qualquer coisa como K menos N parcelas, todas iguais a mid A, mid B. Acho que são K menos N menos 1. Passando ao limite, esse quociente aqui, quando K vai para infinito, converge para 1, portanto, converge para mid A, mid B. Certo? Portanto, a conclusão é que esse limite é mid A, mid B. Tá bom? Bom, agora eu vou querer que vocês me digam como é que eu faço o caso de uniões em que o A e o B são uniões finitas de cilindros. O A é uma união de 7 cilindros, o B é uma união de 14 cilindros. Disjuntos. Podemos supor que as uniões são disjuntas. Você pode usar que a medida é aditiva e pegar aquela expressão, as duas expressões, e usar a aditividade da medida. As duas expressões significam essa e essa. Usar a aditividade da medida, usar o fato de que a multiplicação é distributiva em relação à adição, fazer caso a caso. Se um deles é formado por 7 cilindros e o outro é formado por 5 cilindros, você vai ter uma expressão com 35 parcelas, 7 vezes 5. É óbvio que vai funcionar, né? Então é o tipo da coisa que vocês não querem que eu escreva no quadro, aí as 35 parcelas. Você vai... No fundo, há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. O que fez esse argumento funcionar foi que o A é dado por uma série de restrições que começam, o que nos interessa é que começa da coordenada do momento J para lá. Cada um deles é dado por um número finito de condições, num número finito de posições da sequência, e com o J você desloca as condições do A para longe das condições do B. Isso é verdadeiro para cilindros, mas se vocês tiverem 5 cilindros aqui e 7 cilindros lá, vocês podem fazer a mesma coisa, sempre que seja um número finito. Tá? Você pode sempre separar. Né? Eu estou dizendo agora, é um pouquinho mais elegante, é que se A e B são uniões finitas de cilindros, então, mi de sigma menos j de A interseção B é igual a mi de A, mi de B, para todo j suficientemente grande. O que significa suficientemente grande? Bom, os 5 cilindros que formam o B impõem condições, entre eles até a posição 38. Os cilindros que formam o A impõem condições também num certo número finito de termos das sequências. Você só tem que tomar um J maior que 38 para separar uma da outra. Tá? E esse J vai garantir isso aqui. E a partir daí o argumento é inteiramente análogo. Tá certo? E proposição, corolário que está no texto, eu vou só enunciá-lo. Corolário 4.1.5. Proposição, lema. Se A é álgebra
que gera a sigma álgebra de M. No caso aqui seria a álgebra das uniões finitas de cilindros. E 1 sobre N soma J de 0 a N menos 1 Mi F menos J de A inter B igual a Mi de A, Mi de B para todo A e B na álgebra. Então, essa propriedade vale para qualquer par dos conjuntos mensuráveis. Página 131. Então, temos outra classe de sistemas que são ergódicos, que são os deslocamentos de Bernoulli, correspondentes ao fato. Cada vez que vocês lerem agora um teorema em probabilidades sobre variáveis aleatórias e independentes, vocês vão estar conscientes de que tem uma ergodicidade escondida lá no enunciado, escondida na independência. Ok. Mais uma classe de exemplos. Então, o toro de dimensão D, para nós, é o quociente de RD por ZD. No caso D igual a 1, temos o toro unidimensional, que também se chama círculo. Esse toro herda propriedades do RD. Por exemplo, podemos somar dois elementos do toro, do x e y no toro. O que isso significa? É um vetor de RD a menos da identificação, que diz que dois vetores são equivalentes se a diferença for um vetor inteiro. Dado x e y no toro, você pode definir a soma deles dois como sendo a classe de equivalência do vetor soma. E isso não depende da escolha do representante x e y. Então, isso é ter o toro com essa operação que eu estou definindo aqui, essa soma. Essa é a soma em RD. Tá? Essa é a soma no toro. É um grupo abeliano que, como essa soma aqui é comutativa, essa aqui também é. E, de fato, é o primeiro exemplo, aqui no curso, de uma classe de objetos muito mais ampla, que é a classe dos grupos topológicos. Porque a operação de soma, que é uma aplicação que vai do toro no toro, no toro pelo toro no toro, é uma aplicação contínua. Então, nós dizemos que estamos na presença de um grupo topológico. Um grupo topológico é um híbrido, é um cruzamento de duas espécies. Tem álgebra e tem topologia. E o casamento entre as duas estruturas é o seguinte: nós pedimos que as operações da álgebra sejam contínuas para a topologia do espaço. De fato, ele é mais do que um grupo topológico, ele é um grupo diferenciável, porque o toro é uma variedade diferenciável
E a estrutura diferenciável está casada com a estrutura algébrica, porque a operação de soma é diferenciável. Tá? Por razões históricas, a gente não fala em grupos topológicos, em grupos diferenciáveis, chama grupos de Lie. Significa exatamente isso, que o conjunto é uma variedade, tem uma operação, e a operação é diferenciável relativamente à estrutura da variedade. Tá? Grupos de Lie. Mais na frente, a gente vai falar de modo um pouquinho mais abstrato, mais geral, em termos de grupos topológicos ou grupos de Lie, mas para entrar suavemente, vamos pensar no caso do toro primeiro. O toro é uma variedade muito melhor que as outras, porque... Bom, começa que é um grupo, né? Isso já faz que seja melhor que as outras. Mas é uma variedade com... A palavra técnica é paralelizável. Isso significa o seguinte, que vocês podem escolher uma base do espaço tangente, V1, V2, VD, e deslocar essa base de maneira contínua ao longo do espaço. Ou seja, existem D campos de vetores na variedade, contínuos, e que são linearmente independentes em todos os pontos. Ou seja, existe uma escolha contínua, em outras palavras, uma escolha contínua de uma base do espaço tangente. Isso não é o caso, por exemplo, na esfera. Vocês não podem encontrar dois campos de vetores na esfera que sejam linearmente independentes em todos os pontos. Aliás, não conseguem encontrar nenhum, pelo teorema da bola cabeluda. Todo o campo de vetores na esfera tem que se anular. Mas o toro... A afirmação? A afirmação é que é possível escolher dois campos de vetores. Estou falando agora do toro T2, mas o mesmo vale para qualquer D. É possível escolher dois campos de vetores no toro, contínuos, e que sejam linearmente independentes em todo ponto. Por exemplo, você pode escolher o campo de vetores horizontal, de comprimento 1, e o campo de vetores vertical de comprimento 1. Cada um deles está definido continuamente no toro todo, e em cada ponto, quando você pega os vetores em cada ponto, eles formam uma base do espaço tangente. Certo? E você pode fazer isso em TD também. No toro de dimensão... O que seria na esfera? Vamos tentar fazer isso na esfera. Então, você tem que fazer duas coisas, três. Tem que encontrar o primeiro campo de vetores, tem que encontrar o segundo e tem que verificar que eles são linearmente independentes em todo ponto. Você tem algum candidato para primeiro campo de vetores? A resposta é sensata. Porque o teorema da bola cabeluda diz que todo campo de vetores contínuo na esfera se anula em algum ponto. Então, ele sozinho já não vai ser linearmente independente. Certo? Mas existem variedades de dimensão maior, nas quais você pode construir campos de vetores que não se anulam, contínuos, que não se anulam em ponto nenhum. Mas você consegue só um desses campos de vetores, não dois ou três, para formar uma base do espaço tangente. Certo? Por acaso, isso classifica essas... Não classifica. Não classifica. Existem, não são muitas variedades que são assim, mas ainda existe uma boa quantidade. E lá dentro você pode ter muita variedade. Tá? Mas, pelo teorema de Poincaré-Hopf, para você conseguir encontrar um campo de vetores que não se anula em ponto nenhum, é necessário que a característica de Euler da variedade seja nula. Por isso que você só consegue isso no toro. Entre as superfícies orientáveis, você só consegue no toro. Para encontrar um que nunca se anule. Para encontrar D que forme uma base, aí é uma questão mais sutil. Tá? É da mesma família, mas é mais sutil, é difícil. Tá certo? Agora que eu
já convenci vocês de que tem alguma coisa por trás. Eu quero observar que todo o grupo de Lie é paralelizável. Consigo os D campos de vetores. Por que eu consigo? Então, eu tenho meu grupo de Lie, variedade. E, como todo grupo, ele tem um elemento neutro. Vamos chamar de 1, ou de E. Como é que é? Não, olha só, em superfície só tem o toro mesmo, que pode ser, tá? Mas você pega, por exemplo, variedades de dimensão 3, todas têm característica de Euler 0. Portanto, a característica de Euler não ajuda muito a resolver a questão. Então, aquilo que eu desenhei ali não parece, mas é uma variedade de dimensão 3. Tá? Você pega o elemento neutro, ele tem o espaço tangente, como todos os outros pontos, e você pode escolher, nesse espaço tangente, uma base. Tá? V1 em E, V2 em E. Isso são vetores, eu estou colocando aqui o E só para enfatizar que forma uma base do espaço tangente no elemento neutro. Tá certo? Eu afirmo que a partir dessa base você consegue construir campos de vetores no grupo todo, de tal modo que eles sejam linearmente independentes em todo ponto. E consegue, inclusive, que esses campos de vetores sejam diferenciáveis. Como é que a gente faz? Bom, dado um outro elemento qualquer do grupo, X, ou G, um outro elemento desse grupo aqui, eu quero pegar essa base e trazê-la para cá. Essa base do espaço tangente e trazê-la para cá. Bom, o ponto eu sei trazer para cá. Porque eu posso considerar a seguinte aplicação. A aplicação que vai de M para M, que a cada X associa X vezes G. Essa aplicação, eu não sei muito bem porque, tenho vontade de chamar de DG. Não. Vou chamar de RG. É a multiplicação por G. Como eu estou supondo que estou falando de um grupo de Lie, essa aplicação é diferenciável. Tá? Isso aqui é diferenciável. Aliás, é um diffeomorfismo. Quem é a inversa dele? Multiplicar por G menos 1, que também é uma aplicação diferenciável. Tá? Esse tipo de aplicações se chama translação. Uma translação num grupo é multiplicar. É a aplicação que pega todo elemento do grupo e multiplica por uma constante fixada. Agora, em grupos em geral, existem dois tipos de translações. O RG e o LG. Porque em grupos em geral, depende se você está multiplicando do lado esquerdo ou do lado direito. Tá certo? Qualquer deles é um diffeomorfismo. O LG é menos 1, é a aplicação de M em M, que multiplica o X por G a menos 1, mas do lado esquerdo. Claro, em grupos abelianos, essas noções coincidem. Tá certo? Então, digamos o RG é uma aplicação, é um diffeomorfismo que envia o elemento neutro no G. Tá certo? Se eu derivar a aplicação RG, coisa que eu posso fazer porque é um diffeomorfismo, eu tenho que a derivada dele, do RG, no ponto elemento neutro, é uma aplicação que vai do espaço tangente no elemento neutro para o espaço tangente no ponto G. É a aplicação linear. Tá certo?
Aí eu defino, e é um isomorfismo. É uma aplicação linear, mas é mais, é um isomorfismo, porque o RG é um difiomorfismo. Definimos V1G como, ou VIG, como sendo a imagem, por essa aplicação linear, do VI do E. Deixa eu fazer assim, colocar aqui, vou simplificar um pouquinho a anotação, vou colocar um chapeuzinho aqui, algo assim, só para distinguir. Tá certo? A propriedade de ser paralelizável tem que ver com o seguinte. Quando vocês definem variedade, definem espaço tangente, é um espaço tangente em cada ponto. Todos eles são vetores, são espaços vetoriais com a mesma dimensão. Portanto, todos são isomorfos. Mas você não tem uma maneira natural, canônica, de identificar o espaço tangente num ponto com o espaço tangente em outro ponto. Né? Os espaços tangentes à esfera, por exemplo, em dois pontos diferentes, são dois planos. Mas não há nenhuma maneira natural de identificar um com o outro. Como é que faz? Faz assim, ou faz assim, ou faz assim. Tá? Não são canonicamente isomorfos. Se você pudesse escolher bases aqui e aqui de alguma maneira natural, aí isso daria a você um modo de identificar. Envia vetores dessa base, em vetores daquela base, isso dá a identificação. Então, ser paralelizável tem que ver com isso, com ser possível ou não escolher identificações dos espaços tangentes que variam continuamente. Num grupo, isso é dado pela estrutura algébrica. Você tem uma aplicação natural, que vai desse espaço tangente nesse espaço tangente, a saber, a derivada da translação por G, que faz essa identificação. Então, todo grupo topológico, todo grupo de Lie é paralelizável. Certo? Então, com isso, enquanto eu falava de topologia, eu introduzi dois tipos de transformações que sempre estão definidas num grupo, sendo que no caso abeliano elas coincidem. E é claro que isso é em particular o caso do toro. Agora, no toro, nós temos outro tipo de aplicação, que são chamadas endomorfismos lineares. Eu vou só dizer o que é e a gente termina por hoje. Endomorfismos lineares. Você começa com uma aplicação linear no RD. O RD projeta para o TD. Que projeção é essa? É a projeção que a cada vetor associa a classe equivalência dele para a relação. Que dois vetores são equivalentes se a diferença é um vetor inteiro. Tá? Vou chamar isso aqui de π. Se você escolher uma aplicação linear qualquer, não é garantido que exista uma aplicação aqui do toro no toro que faz esse diagrama comutar. Mas se você supuser que A tem coeficientes inteiros, aí sim, aí existe uma aplicação aqui, que a gente denota por FA, e isso aqui é que é chamado endomorfismo linear. Linear associado a A. Eu vou voltar a esse tema daqui a uma semana. Essa quinta e sexta não temos aula, né?
Vou voltar a esse tema daqui a uma semana. E deixa eu dizer para vocês o que a gente vai provar. Para grupos abelianos, grupos compactos, metrizáveis. São dois teoremas. Existe uma única probabilidade em M que é invariante por LG e RG para todo G. Quer dizer, existe uma única probabilidade que é invariante por todas as translações, à esquerda e à direita. O teorema é até um pouco mais forte. Existe uma única que é invariante por todas as translações à esquerda, e essa também é única, e ela também é invariante pelas translações à direita. Essa probabilidade é invariante por todo endomorfismo linear subjetivo. Ela tem um nome, ela homenageia a pessoa que provou esses resultados, foi o Haar. Medida Haar. No caso do toro, a medida Haar é a medida de Lebesgue usual. Ela é invariante por translações à esquerda, evidentemente, e é única. Tem a medida de Lebesgue. É a área. No caso do toro T2, é a área usual. Tá? Senão o volume, em dimensão D. Não sei quanto que eu vou fazer isso logo em seguida, que eu estou falando do toro, mas quis dar o contexto para vocês. E aí, imediatamente, você quer saber em que condições é que a translação à esquerda ou a translação à direita ou um endomorfismo é ergódico com relação à medida Haar. Tá? Esse é o tipo de coisas que a gente vai conversar. Primeiro no caso do toro e depois no contexto mais geral. Pois é, a literatura não é homogênea sobre isso. Eu sofri um pouquinho para tomar uma decisão. Então, nessas horas, a gente pensa, como é que me ensinaram na faculdade? Na faculdade me informaram o seguinte: homomorfismo é qualquer aplicação entre dois grupos que preserva a estrutura de grupo. Você chama um homomorfismo de endomorfismo se ele é de um grupo nele mesmo, tá? Interno. Aí, se o homomorfismo é invertível, você chama de isomorfismo. E se é um isomorfismo do grupo nele mesmo, você chama de automorfismo. Tá? Na faculdade me ensinaram mais coisas. Uma palavra para sobrejetivo, uma palavra para injetivo também, mas aí eu vou poupar vocês disso aí. Tá? E aí fica até difícil de lembrar. Ele é endomorfismo de grupo topológico, ou seja, preserva a soma, tá? Essas aplicações preservam a soma. É endomorfismo no sentido da álgebra. E também são aplicações contínuas. Eu escrevi linear, mas quis dizer aditivo, né? Quis dizer que preserva a soma. Porque no toro você só tem a soma mesmo. Não tem a outra operação de espaço vetorial. Produto por escalar. Tá? Mas é mais ou menos tradicional na literatura chamar isso aqui de endomorfismo linear para lembrar que a gente está preservando a soma.
certo? Ok. Então, por hoje é tudo. E aí a gente se vê de novo na outra terça-feira.